a 14,75. E no Brasil o CDI sempre pagou bem, tudo bem. Tem alguns momentos que, ok, pode perder no Covid, ali, perdeu momentaneamente para a inflação, mas é uma remuneração no Brasil que sempre vai ser boa. Então não é de dizer que nossa, estou perdendo dinheiro porque eu estou com a minha reserva de emergência, né? Exato, não, pô, reserva de emergência no Brasil é isso. Além disso, ela é extremamente atrativa, coisa que ela não é nesse patamar em nenhum lugar no mundo, cara. Muitas vezes no cenário, é o que a gente estava falando em off aqui, no cenário que tá todo céu de brigadeiro, todo mundo pega as melhores margens, joga pra frente, o menor juro joga pra frente. O mais doido, cara, que, pô, trabalhei em asset a maior parte do tempo, né? E aí depois vi pra research pra pessoa física. Quando você tá em asset, na gestora, ali tocando o mundo do institucional, é mais difícil você se afastar desse consenso do que você tá numa research para pessoa física. Porque a gestora, né, estar numa gestora é o seguinte, quais são uma das suas metas? Além de dar retorno, é você não ficar tão diferente dos seus concorrentes. Sim. Tem lá aqueles fundos que são seus concorrentes, então, pô, às vezes você tá muito bem já posicionado no cara, nesse ranking. Você vai defender, né? Cara, você entendeu? Pô, tem uma convicção muito forte pro outro lado, mas o mercado tá com uma convicção forte diametralmente oposta. Se eu tiver errado, eu saio do primeiro e vou para último. Sim. Será que faz sentido e tudo mais? Então, é mais complicado você se afastar do consenso do mercado, estando em uma gestora de investimentos, do que estando numa research pessoa física. Eu nunca nem imaginei isso. Só fui perceber, me dar conta, depois de alguns anos já trabalhando com research voltada para pessoa física. Isso é o mal da indústria, na verdade, né? Mas uma coisa curiosa que o Gui falou, né, de quando, por exemplo, nos fundos IMA, o pessoal aplica quando vê que a rentabilidade bombou e daí o pessoal começa a entrar, porque fundo de investimento, diferente do título de renda fixa, o investidor olha olhando a rentabilidade passada. O título de renda fixa, ele olha olhando a rentabilidade futura. Isso é muito curioso, Exatamente. Né? Porque num fundo IMAB, a pessoa só vai aplicar se ela olha lá, deixa eu ver como está a rentabilidade em 12 meses. Está super bem, está subindo do CDI. E o título de renda fixa, ele olha a taxa que você vai ter comprando o título hoje para frente. Então é curioso, porque se o cara olha um fundo IMAB hoje, ele não vai aplicar, porque a rentabilidade está ruim. Ele entra lá na plataforma de fundos, ordena, o IMAB, nos últimos 12 meses, apanhou, então ele não vai aplicar. Mas é o mesmo cara que de repente entra na plataforma do Tesouro, vê a NTNB IPCA mais 7,5, nossa, que ótimo esse papel, e compra, entendeu? Se você oferecer, ele vai falar, esse aqui é uma porcaria, não, esse aqui é excelente. Porque é justamente o jeito que é só você tá fazendo simplesmente uma leitura para um ativo olhando para trás e o outro olhando para frente, mas na verdade eles são a mesma coisa. Né? Mas isso é legal, cara, porque tem uma dinâmica diferente do mercado americano, que toda vez que você entra num fundo de investimento de renda fixa lá, ou você vai pesquisar um ETF, uma das primeiras coisas que tem é o yield to maturity, né? Que é a taxa média da carteira. E aqui no Brasil você não tem essa dinâmica. O gestor solta na carta e nem todos. E nem todos. E não fica uma rentabilidade, às vezes, muito em destaque. Lá nos Estados Unidos, não. Você entra em qualquer lugar, uma das primeiras coisas que aparece é qual que é a taxa média de retorno da carteira. Então, se é um gestor de fundo, sei lá, caiu aqui, vai uma dica para você, né? Tenta colocar isso, porque às vezes é o que o investidor pessoa física procura, né? Exato. Pô, o cara olha a rentabilidade passada, mas se ele passa a olhar a taxa de retorno é uma coisa de educação, né? De ensinar, porque muitas vezes o cara mesmo olhando ali, ele não consegue aplicar no fundo porque os últimos 12 meses foi ruim, é um bloqueio, imaturidade, é um bloqueio também, mental. Né? Imaturidade, porque como eu disse, são coisas que você aprende só com o tempo de mercado. Né? Assim, se você tem uma parte educacional que é importante, mas você vai aprendendo conforme você já viveu essas situações. Eu acho que passar pelo fato, ele te ensina muito mais do que alguém te contar. Né? Não, exatamente, cara. E essa é a nossa dificuldade, né? Como educador e tal, e recomendando investimento para pessoa física, é de tentar fazer ela aprender sem que ela precise passar pelos momentos negativos. Tipo, pegando a nossa experiência, ou experiência de livro, experiência de cenários que outras pessoas já vivenciaram. Essa é a maior dificuldade, porque normalmente o cara, ele fica reticente, ele fala, não é possível, cara, que um fundo IMAB, um cara que tá 12, 24, 36, 48, 60 meses atrás do CDI, seja uma oportunidade para o futuro. O cara olha, o cara olha o cenário estressado e fala, é só você que tá vendo isso, e o mercado inteiro que você falou do contrário. Tem uma outra coisa que aconteceu no mercado ano passado, que achei muito curiosa, também ilustra muito isso que a gente está falando. Se você olhar a captação que teve no ano passado, dos fundos de debêntures incentivadas redeados para o CDI e dos fundos IPCA. Justamente por essa lógica de rentabilidade passada, os fundos de debêntures redeados para o CDI explodiram de captar. Você tem gestoras que captaram alguns bilhões de reais nos fundos de debêntures
redeados para o CDI, e os fundos IPCA, ou seja, os fundos sem hedge, não captaram nada. Num momento onde todo o benefício do fundo redeado já tinha acontecido, né? Porque a abertura da curva de juros, né, essa NTNB indo de IPCA mais 5 para IPCA mais 8, que chegou a bater em algum momento, isso já aconteceu. Então, o benefício de você já estar redeado passou. Daqui para frente, a probabilidade de você ganhar dinheiro num fundo de debêntures redeado é muito menor, porque é como eu estou abrindo mão de todo o benefício de um eventual fechamento de curva que possa ter daqui para frente. Mas por essa dinâmica de rentabilidade de 12 meses, a indústria só conseguiu captar para esses fundos redeados. Então, eu batendo muito nessa tecla. Pessoal, vocês estão alocando no fundo errado, vocês estão alocando num fundo que o benefício dele já foi, né, que está redeado no momento que a curva abriu muito. Agora a simetria mudou totalmente, mas esse recurso continua lá. Então, muito provavelmente, o pessoal vai aprender da pior maneira. Né? Sabe qual que é um outro ponto desse? Que a pessoa física ela faz algumas escolhas que, do ponto de vista, né, matemático, são irracionais. Acho que foi a gestora do Nubank, ela lançou 2 ETFs. Um ETF, acho que de S&P, que não paga dividendo. Não, aqui, Bolsa Brasileira. Um que não paga dividendo, mas formado pelas mesmas empresas, mesma cesta de ações. E o outro, igualzinho, só que ele paga dividendo. Só que tem um ponto, né, cara? Se você paga dividendo no ETF, você tem que recolher o imposto de renda sobre esse dividendo. Se você reinveste automaticamente o veículo, você não paga imposto de renda. E aí, quando você pergunta para a maior parte dos cotistas, pô, você tá já com patrimônio relevante para você tá vivendo de renda, né? Não, eu tô em fase de acumulação. Então, pô, você tá antecipando o pagamento do imposto de renda. O fetiche da renda, né? Exatamente. Então, você tá sendo, do ponto de vista tributário, ineficiente só por uma preferência que você veja algum dinheiro pingando na tua conta todo mês, sendo que isso pode, pô, jogar sua independência financeira um pouquinho mais para frente. Então, são esses casos, assim, que a galera ainda precisa, né? Entender de fato o que é melhor, o que não é melhor, olhar para o passado, pô, essa questão de renda ou não renda, o que é melhor. Então tem várias coisas que a pessoa física ainda precisa se acostumar ou aprender melhor para ela tomar melhores decisões de investimento. Quer um outro exemplo de percepção de valor distorcida que a gente tem? Quando a gente vai olhar o mercado de renda variável, comparar com o mercado de renda fixa indexada. É o que você falou, você entra na plataforma do Tesouro lá, você vê IPCA mais 7,80 2045. A gente está colocando aqui 20 anos de investimento. Aí o cara olha para a bolsa e vê um preço-lucro lá embaixo, né? O valor das ações lá embaixo. Que no fundo, se você carregar por um período de 20 anos, provavelmente o teu retorno implícito ele vai ser muito maior do que se você estivesse comprando no all-time high, né? Só que ali parece que você tem uma percepção de que está barato, mas que o risco é muito alto. E no outro, você olha só o valor da taxa e esquece que também tá muito barato, né? Sabe que eu acho que é o grande problema? O grande problema é o seguinte, né? Às vezes não, a maioria das vezes, a gente tem ações, empresas, que elas continuam iguais, às vezes com operacional exatamente o mesmo time, CEO, CFO, CTO, CIO, qualquer coisa, todo mundo a mesma coisa. A empresa continua entregando margens muito parecidas e tudo mais, só que o juro subiu, ela tem uma despesa financeira muito maior. Aí o lucro dela cai. Pô, a ação dela cai. A pessoa ela não consegue identificar que a empresa é a mesma. Que o operacional ele é exatamente o mesmo. Aí ela olha a ação caindo e ela fala, a empresa piorou. E não necessariamente, pô. A ação de uma empresa ela pode cair com o lucro estável e o lucro até crescendo, simplesmente porque o juro futuro, o juro da B longa, subiu. E a galera não tem essa percepção. É muito comum, ainda mais pro Brasil. Você vê a empresa igual, operacional igual, com o lucro caindo, não porque ela piorou, não, mas simplesmente porque a despesa financeira, o juro de longo prazo subiu, cara. Então, tem coisinhas assim que parecem simples para o analista, mas que a pessoa física ainda precisa entender, né, para tomar a melhor decisão de investimento. E eu acho que a parte importante disso é tempo, né? Tempo de mercado. O brasileiro, assim, tem uma cultura, nossa cultura de investimento, ela é muito nova, né? Ela é jovem. Se for pegar ainda mais o movimento que a gente teve de entrada do CPF quando o juro foi a 2, e depois quando o juro foi agora a 14,75, você tem uma saída também, ele mostra isso, né? Talvez essa imaturidade. A galera tomou contrapé. Mas a bolsa do Brasil, ela machuca muito nos ciclos ruins, ela é muito cruel, né, com o investidor. A gente pensar que 2021, né, que foi pego o high da bolsa ali em junho de 2021, vamos bater 4 anos aí de a bolsa massacrando com todo mundo, né? Tudo bem, agora tá com uma cara de que tá querendo melhorar, mas pode ser só mais uma dessas pernadas de alta que a gente teve outras
de 2021 para cá. Então, os ciclos negativos no Brasil, eles realmente machucam muito o investidor. Se a gente lembrar o outro período ali de... Você teve 2010 a 2016 também, foi um ciclo de 6 anos ali, também terrível para o investidor. Então, é compreensível, né, que a renda variável no Brasil, diferente de mercados mais maduros, eu acho que nos momentos ruins ela é um pouco mais cruel do que lá fora, né? E o que machuca mais é você olhar para o S&P all-time high, atrás de all-time high, e você... Você nunca entra, porque tá sempre, não vou entrar na máxima, o negócio sempre superando a máxima, e você aqui, não, vou comprar o Ibov que tá barato e continuar barato por 4, 5 anos, né? Doideira. E o que deve ter acontecido muito no ano passado é isso, o cara olhou o S&P batendo retorno atrás de retorno e o Ibovespa só caindo, cara, vou pra lá. Aí lá começou a realizar e aqui começou a subir. Doideira, cara. Que é um cenário também bastante complexo esse que a gente vive agora, né? Se olhar o que aconteceu no final do ano passado, eu acho que poucas as vezes a gente viu um cenário tão estressado para o Brasil, né? Mesmo no pré-impeachment da Dilma, que a B longa bateu 7,80, ali acho que no pior momento chegou a flertar até um pouco acima disso, a gente viu um cenário, eu diria que até pior do ponto de vista de precificação de título público, né? De captação para o governo, de custo de dívida, e um câmbio também altamente estressado. E acho que não tem só os nossos próprios problemas aí, né? Acho que o mercado olha o cenário como todo global e acaba colocando tudo. Eu acho que na renda fixa ainda tem, eu acho que tem muito o cenário Brasil pesando, né? Então uma coisa que a gente acha que é um tema legal da gente falar você olha, mesmo essa melhora que o mercado teve nos últimos meses, a taxa da NTNB está muito estressada ainda. Né? Se a gente pensar que a gente já está meio que, você vai acostumando, né? Ficar meses nesse patamar. Mas a gente está com uma taxa, o juro real, os DIs nominais fecharam mais, né? Mas o juro real está muito alto ainda. A gente está trabalhando ainda com IPCA mais 7,4. Sim. São taxas que precificam um cenário muito ruim. Né? Então, eu acho curioso, isso mostra que mesmo nessa melhora relevante que a gente teve de bolsa andou, o dólar recuou do 6,20 que bateu para 5,70, daí fechou, o bolsa andou um pouco, mas o juro real, que eu acho que é uma boa proxy, né, de uma avaliação de risco país, ainda continua num patamar bastante estressado. Né? Nessa melhora aí a gente só viu a queda do DI, né? A gente não viu queda mais 100 pontos, né? Mas só o DI. Como o Luigi falou, a B ela continuou com a taxa perto de 7,30, né? Você pega o Renda Mais 65, que é um título que só vai vencer em 2081. O bicho ainda tá com 7,25, 7,27 de taxa, né? Então, a melhora mesmo só veio no nominal, queda de implícita. E a implícita, não esperado pelo mercado, ainda tá acima de 6. A gente chegou a bater 7. O mercado esperava inflação média no Brasil para os próximos 10, 15 anos em 7%. Melhorou, mas ainda, é 6,20, 6,30. Se você pensar que a meta do BC é de 3, você está falando que o Brasil vai ter nos próximos 10, 15 anos uma inflação média anual o dobro da meta do Banco Central. E assim, é engraçado porque quando a gente olha esse cenário estressado, e eu tenho certeza que, assim como você, a gente também, quando olhava para esse IPCA acima de 6, a gente fala, bom, no longo prazo quem comprar isso aqui não vai perder dinheiro, né? Aí chegou a bater quase 8. Mas a gente continua acreditando nisso, né? Total. Eu sempre falei isso. No pior cenário, a gente chegou em 7,70 na época da Dilma. Acho que era 7,80. Olhando o yield de 10 anos da B. Mas, cara, assim, de 6 para 7,80, você vai perder o que na marcação do mercado? Menos de 10%. Um pouco menos de 10%. Ou talvez um pouco mais, depende do vértice. Do vértice, né? Mas, cara, me parece ok. Porque se você tiver um cenário de alternância de poder, que eu acho que é a única saída que a gente tem para ajuste fiscal, que você vai ter de fechamento de curva é uma coisa impressionante. A gente viu isso acontecer quando o Temer assumiu, né? Fez algumas mudanças importantes, mas foram poucas mudanças em pouco tempo. Acho que em 6 meses a B fechou. Eu ainda acho que é um cenário. A gente vive num cenário que é bastante binário, né? Eu acho que ou as coisas vão melhorar muito, ou vai ser uma solução inflacionária que vai ser muito ruim. E daí tem. Acho que uma coisa legal de falar dos títulos públicos, né? Que você paga IR. E num cenário de hiperinflação, o IR vai cometer o juro real inteiro, porque seu lucro nominal explode, né? Só que você paga IR sobre esse ganho, vamos supor, o IPCA foi para 20% ao ano. Estou falando um cenário absolutamente aqui de estresse, né? Mas só para fazer um exercício aqui, né? É um cenário que a B começa a parar de te proteger, né? Então, eu acho que no Brasil hoje,
por que as coisas não melhoram? Porque, por mais que seja um pequeno risco desse cenário, é um cenário onde, assim, realmente, ou a coisa vai melhorar muito, ou ela pode piorar muito. Então, o meio termo, não, acho que é inviável, né? O Brasil continuar, vai ficar nessa de pagar 15% de Selic, IPCA mais 7 para o longo prazo. É insustentável, né? Então, a solução é para um dos lados. Ou é uma solução que vem uma troca de governo, uma arrumação fiscal e o upside é gigantesco, ou é uma solução por outro lado que é muito ruim, né? Sim. E tem uma coisa que é interessante, que nessa pequena melhora que a gente está falando aqui de DI, de câmbio, ela foi ocasionada não por mudanças internas, né? É o cenário lá fora passando uma lição pra gente. Então, assim, eu tendo a concordar com o que você falou, porque a gente vive... Eu acho que a gente vive há uns 2 anos num cenário binário, né? Ou é 8 que vai se resolver alguma hora, né? Eu acho que ele vai se resolver. Eu não acho que o mercado fica lateralizado aí por muito tempo. Não, e lá fora o cenário também é binário, né? Porque dependendo do que for feito, você pode entrar numa recessão ou dar super certo, né? Não, mas acho que tem esse ponto lá nos Estados Unidos também, né? Ontem teve reunião do Fed e o próprio Powell, ele comentou, né? Pô, a gente tá numa situação que é a seguinte, né? Existe risco das tarifas serem impostas num patamar maior do que a gente esperava. E isso gera 2 coisas que são diametralmente opostas para o nosso objetivo, que é a inflação mais alta e recessão. Ele falou, pô, e aí a gente vai ficar numa situação super complicada. Então, pô, a gente está numa situação complicada no Brasil, né, que é meio que cenário, pô, e agora? A gente precisa encaminhar isso. Isso vai ser encaminhado de algum jeito. Né? Acho que é isso que você falou. Ou a gente resolve o problema fiscal de algum jeito, ou vai ser via ajuste, ou vai ser via inflação. Que, por exemplo, a Turquia fez recentemente, tem consequências extremamente negativas para o país. Não sei se é isso que a gente gostaria, mas é uma possível solução para você reduzir a dívida PIB. Ou a gente faz um ajuste. Então você pega um cenário aqui incerto no Brasil, pega um cenário, pô, incerto nos Estados Unidos, o investidor fica, meu amigo, e agora? Né? O que eu faço? Mas é uma outra coisa que eu falo, pô, os preços estão baratos, as taxas estão muito altas, justamente porque você tem esse nível de incerteza. Então, pô, Gui, eu não vou comprar ativo de risco nesse momento porque é muita incerteza. Quando a incerteza ela passar, ou ela minimamente se reduzir, esse nível de preço não vai estar aí. Não vai existir mais. Não vai existir. Então, eu acho que uma coisa é o cara identificar se ele tem perfil de risco, se ele aceita colocar um pedaço da carteira dele em ativos que oscilam para tentar capturar uma eventual melhora e aceitar que o cenário até lá, esse cenário se maturar, ele é volátil mesmo, né? O cara que fala, pô, não tem estômago para isso, legal, aproveita a Selic, surfa essa Selic alta aí e vambora. Não, e nem precisa ser uma porcentagem tão grande da carteira assim, justamente porque você tem o juro real no Brasil, né? Se você tiver aplicado na Selic versus o que você tem de inflação hoje, você tem um rendimento que você não encontra em lugar nenhum. 8-9% de juro real é porrada, né, cara? Então, assim, eu particularmente eu tenho feito bastante isso com a minha carteira. Eu tenho tentado equilibrar um pouco de risco com um pouco de droga, um pouco de salada, né? A brincadeira que o pessoal faz. Porque eu coloco um pouco de risco na minha carteira, ao mesmo tempo que eu tenho uma grande parcela da minha carteira aplicada no CDI. Né? Tipo assim, você fala, cara, você tá maluco, você tem bolsa pra caramba, tá comprando belonga, ao mesmo tempo que você tem metade da tua carteira no CDI, você tá exatamente isso. Parece que você tá... É um Big Mac e salada, né? Eu tô mais construtivo com o cenário, cara. Espero um cenário um pouco mais construtivo para o Brasil. Eu acho que. Então você tem mais risco na carteira. Tenho mais risco na carteira. Tenho mais ativo de risco na carteira. Eu acho que tem uma coisa muito bacana da Belonga hoje, que se você coloca eventuais cenários muito ruins lá para frente, PCA mais 8, PCA mais 8,5, PCA mais 9, para o cara que tá olhando para um prazo de 3, 5 anos. Ele te dá uma boa protegida. Então, mesmo que a inflação seja de 6, 7, média anual, não dá para ir para 8, 9 e você tem uma inflação de 5 na média anual. Mas se ela vai para 8, 8,5, 9, você ainda vai ter um retorno positivo no IPCA 2050. Isso no principal, sem falar do cupom. Você ainda vai ter um cenário, uma rentabilidade positiva, nominal, de 40, 45%. Pô, é ruim porque provavelmente o CDI ele vai ser maior no período, mas não é catastrófico. Agora, se você tem uma alternância de poder, se você tem um governo um pouco mais responsável do ponto de vista fiscal, se você tem minimamente a inflação voltando para a meta, para dentro pelo menos da banda ali do Banco Central, cara, se essa taxa vai para 5,5, 6,
você já tem um upside muito bom nesses ativos IPCA de longo prazo. Lembrando que 6 ainda, assim, se o mercado melhorar muito, ruim, né? Não vai parar em 6, cara, é muito mais para baixo. Exatamente. Né? Não, 6 é um cenário ruim, entre aspas. 6 é um cenário ruim, né? Mas se você a taxa volta, eu acho que a gente tá num patamar estressado, mas eu acho que você falou, como estabilizou, a galera acha que é normal. Você tem um IPCA mais de longo prazo, IPCA mais 7, não, 27, pelo contrário, né? Exatamente, cara, não é normal em nenhum lugar do mundo, aqui no Brasil também. Então a gente está em um momento de estresse na taxa dos títulos públicos. É que ele já tá há tanto tempo que a gente meio que se acostumou. A água esquentou ali, o sal ainda tá na panela e tal, dormindo. Né? Então eu tô com um pouco mais de risco na carteira, principalmente nos IPCA+, porque eu acho que a simetria é muito boa. Né? Então se o cenário ele piora muito, você não vai destruir a tua carteira ou essa parcela da tua carteira de risco. E se o cenário melhora, você ganha bem. Né? Então, acho que pela simetria e pela atribuição de probabilidade, aí, será que o Brasil ir para um cenário hiperinflacionário é o cenário mais provável? Então, tenho minhas dúvidas. Acho que atribuindo a probabilidade e essa simetria de retorno num cenário muito negativo e num cenário um pouco positivo, que é a B voltando para IPCA mais 5, IPCA mais 5,5, para mim faz todo sentido o cara ter uma parcela de IPCA mais longo aí na carteira. Tem um gráfico que eu gosto muito que ele mostra os diferentes vértices das indexadas. Ele mostra a taxa que você tem e o quanto que você ganha na marcação ao mercado. Vocês já viram que são diferentes vértices. E que é justamente isso. Se você olha para aquele gráfico, você tem a noção clara de que você tem pouco downside e o upside é gigantesco. Então a simetria é muito favorável. Eu tenho ainda preferido ter uma postura um pouco mais cautelosa, mas que eu acho que ainda tem um risco-retorno excelente, que é você ficar nos títulos um pouco mais curtos. E daí eu estou falando curto em NTNB, em IPCA+, é 4, 5 anos. Porque eu acho que é um vértice que ainda tem um upside muito legal no cenário positivo, então você captura... Você vai dar uma porrada no fechamento, mas você ganha. Mas você ganha, você vai ganhar, no duvido você pega uns 150 do CDI em 2 anos, então assim, é um papel que pode te dar um retorno excelente e te defende muito num cenário negativo, né, porque por mais que você tenha essa simetria positiva nas mais longas também, você pode sofrer, né, se você tiver um cenário ruim, você vai ter mais vol na tua carteira, você pode ficar momentaneamente com retorno, e nas curtas te defende muito isso. Então eu estou vendo esses papéis 2029, 2030, como eu acho, os IPCA+. Eu acho que é o filé mignon em termos de risco-retorno, quando a gente avalia, pondera não só o potencial de ganho, é óbvio que o upside é um pouco menor, mas eu acho que são papéis que defendem muito num cenário adverso. Se a eleição ano que vem não tiver o resultado que a gente quer, aumenta a probabilidade de um cenário de hiperinflacionário mais alto. E aí esses mais curtos defendem bem mais. Né? Exatamente. Mas eu acho que tem um ponto também legal, que é muito qual que é o horizonte de investimento do cara. Porque tem muita gente que, escuta e fala, legal, eu quero ter essa simetria positiva no IPCA mais de longo prazo. Mas para quando você está investindo? Para resgatar daqui a 1 ano, meu amigo, não é para você. A gente está falando aqui que tem eleição no ano que vem, essa eleição, querendo ou não, pode manter o governo atual, que historicamente é um governo que não está muito preocupado, parece não estar muito preocupado do ponto de vista fiscal, endividamento público, e isso vai gerar expectativa de inflação mais alta. Então, o que eu falo para a galera? Se você está entrando no IPCA mais de longo prazo agora, teu horizonte tem que ser o longo prazo, cara. Não adianta você, eu quero surfar 6 meses, 1 ano. Cara, muito provavelmente a gente vai estar num patamar muito similar, vamos estar discutindo cenário eleitoral, e o cenário eleitoral a gente sabe, cara, muita coisa pode acontecer, pode surgir um novo nome, tem eleição, tem aquele processo, né, de ataque de um lado para o outro, então é muito incerto. Agora, se o horizonte é 3, 5 anos, aí fica um pouco mais tranquilo com relação a isso. Eu acho difícil ter o grande rally, né, antes de se resolver a questão eleitoral, né, eu acho que pode ter pernadas boas aí, melhora do cenário externo, um governo mais quieto aqui, gerando menos ruído, você pode ter, acho que, pernadas excelentes esse ano num cenário positivo, mas acho que o grande rally ainda é muito dependente dessa resolução da questão fiscal, né? E eu vou te falar que daqui a 2 anos, quando o cara estiver olhando no retrovisor, independente do cenário que se concretizar, vai ser muito óbvio. O pessoal vai falar mas era muito óbvio.
lá atrás que esse governo ia se reeleger, ia abrir a carteira. Ou aí trocou o poder. Não, era muito óbvio. Você tem sinais para todos os lados, né? Não, e tem uma coisa que eu sempre falo pra galera, não interessa qualquer decisão de investimento que você vai tomar, você vai se arrepender. Porque se você colocar uma parcela da tua carteira em ativo de risco e, o cenário positivo se concretizar, você vai falar, putz, deveria ter colocado mais. Aí, se o cenário negativo se concretiza, você vai falar, putz, não deveria ter colocado, deveria ter ficado ali, papai com mamãe, protegido. Eu falo muito dos meus clientes isso. Se a sua carteira inteira tá indo super bem, ela não tá bem montada, né? E porque às vezes tem... Óbvio que agora a gente tá num período difícil, né? Porque todas as estratégias, você pega... O cara que saiu do CDI nos últimos 3 anos... Só tungou. Qualquer coisa que ele escolheu, ele perdeu dinheiro. Sim. Tirando acho que Bitcoin, talvez, mas se o cara... Ouro, né? O Bitcoin se o cara saiu do CDI para ir para taxa pré e IPCA, perdeu na marcação a mercado. Se ele foi para a bolsa, perdeu. Se foi para fundo imobiliário, perdeu. Multimercado também está numa fase terrível. Ou seja... Acho que só lá fora e ouro o cara tá ganhando dinheiro. Exato. Mas em momentos positivos, que as estratégias acertam, se também estiver tudo ganhando super bem na sua carteira, talvez sua diversificação também não esteja bem adequada. Então é normal isso que você falou. Sim. É normal você ter parcelas do seu portfólio que em determinados momentos vão apanhar. Eu acho que e é saudável, né? É normal e é saudável. Lá também a gente defende sempre uma alocação estrutural, tendo um pedaço internacional, com ouro, tendo um pedaço em renda fixa, sempre tendo um pedaço indexado à inflação, e aí nesse indexado à inflação a gente, em eventuais momentos, ou encurta, ou pode alongar, ou faz um equilíbrio entre os dois. A gente tem um longo prazo hoje, mas uma boa parte da nossa carteira também está indexada à inflação de curto prazo, justamente por isso, né? Todo cenário nega... O IMAB5, ele é o índice mais constante do mercado brasileiro. Então, cenário negativo, ele se protege. E mostra como os últimos 3 anos foram desafiadores, que Exato, até o IMAB5 apanhou nos últimos 3 anos. Sabe o que é o grande problema? O grande problema, assim, né? É engraçado, porque mais há 3 anos que eu comecei a falar diretamente aberto, assim, na internet, né? Antes só falava com assinante. E aí eu comecei a falar muito do IMAB5. Falo, cara, esse daqui é o melhor índice do mercado brasileiro. Extremamente consistente. Janela móvel, ele em 16 anos na época, né, de vida, ele nunca ficou negativo em um ano fechado. Dos 16, ele superou o CDI em 14 oportunidades. Depois que eu gravei esse vídeo, ele só perdeu pro CDI. Então, assim, mas justamente é o cenário desafiador que a gente está vivendo. Mas tem um ponto também que eu acho que o fato do IMAB5 ele estar perdendo pro CDI, ele mostra um pouco mais de maturidade institucional do Brasil no seguinte sentido, porque se o IMAB5, que é um cara que tende a se beneficiar com uma inflação de curto prazo, ele estivesse ganhando do CDI, talvez o CDI ele não estivesse tão alto quanto ele deveria para estar controlando a inflação. Lógico, a inflação, no melhor dos casos, ela não é tá alta, mas historicamente a gente tinha um Banco Central, um governo que evitaria subir muito a taxa de juros, o Banco Central um pouco mais político, que dava esse pump, digamos assim, né, para o IMAB5. Esse movimento, ponto de vista de investimento, da consistência do IMAB5, é um pouco mais negativo, mas pode mostrar que o Banco Central ele é mais duro com relação ao combate à inflação. Eu acho que talvez uma discussão legal é no momento que a gente tenha uma política fiscal com credibilidade, porque é uma discussão que eu acho que só dá para fazer nesse momento, eu acho que é rever meta de inflação no Brasil. Eu não acredito acho que o Brasil tem algumas questões particulares que eu não sei se permite ter uma meta de inflação de 3%. Óbvio que discutir isso agora, quando as contas públicas estão arrebentadas, vai piorar a situação, então não é o momento. Mas eventualmente lá na frente, se a gente tiver entrar um governo que consiga trazer credibilidade para a gestão das contas públicas, eu acho que vai ser uma discussão que pode ser saudável para o Brasil, para ver se realmente você acha que o custo da gente perseguir uma inflação de 3%, eu não sei, talvez seja uma boa discussão para lá para frente. O custo para a economia de maneira geral, né? Essa é uma boa discussão, porque a gente teve 2 anos, né, que o Brasil conseguiu entregar essa meta de inflação em 3 e foi logo depois de 13, 14, 15, né? Quando a Selic foi lá para 14,25%, a gente teve 2 anos de recessão, o PIB do Brasil caiu de maneira significativa, a gente teve o choque fiscal, com o teto de gastos, mas a gente via também de 2 anos de recessão. Aí a gente conseguiu entregar uma taxa de juros de 2,95%, ali perto de 3%. Depois ela já voltou a se engraçar, digamos assim, né, para esse patamar acima de 3%, e a gente viu para onde a gente foi parar. Então, é uma discussão válida, e sempre que vão economistas lá no podcast, no nosso podcast, eu pergunto, cara, você acha que a inflação de 3 para o Brasil, ela é uma inflação
crível a gente ter a médio e longo prazo uma inflação de 3%, e é difícil você achar uma resposta objetiva. Sim, as pessoas, os economistas mesmo, cara, os caras que são extremamente respeitados, eles têm dificuldade de dizer se é ou não é, então precisaria de um debate, cara, bem... É porque a linha é muito tênue, né? Entre você cair no modo de vou avacalhar, né? Você dá espaço para avacalhar, como você falou, você discutir isso num cenário estressado. Exato. Você vai pro lado de cá. Se você fizer né? isso sem ter um governo que tenha credibilidade na área fiscal, é o pior dos mundos. Então, por isso que eu acho que isso é um papo que não. Mas a gente está falando aqui de uma eventual troca de governo, sonhando, né, que entraria finalmente um governo um pouco mais responsável fiscalmente. Eu acho que esse tema seria interessante voltar. Também não arrisco cravar aqui. O Motinha fala muito, né? Que é muito emergente com essa meta de 3 e funciona. Uhum. Então, por que aqui no Brasil não funcionaria? Mas, na minha experiência. O que eu acho você só consegue discutir uma mudança de meta se você estiver dentro da meta. Ah, sim, né? total. Se você estiver fora da meta, discutir mudança de simplesmente meta. Você tá né, dando aquela maquiagem nos exato, números. Exatamente. Você pegou a bola com a mão no futebol, você falou, agora é basquete, né? Bora, né? Exatamente. Aí não tem jeito Isso acontece com uma certa frequência por aqui, né? Exato. E aí vocês estavam falando de risco-retorno, qual que é o melhor risco-retorno. Agora eu quero saber do ponto de vista de retorno, para vocês, qual que é o título assim, no-brainer para vocês? O que você acha que o cara que colocar dinheiro nisso aqui hoje, ele vai ter um retorno excelente? Eu sempre coloco a questão do prazo, né, cara? Porque assim, não dá pra gente 6 meses, 1 ano, são prazos extremamente curtos. O cenário vai estar extremamente desafiador. Então eu gosto muito de PCA mais de longo prazo. Né? Mais longo prazo. Então, tem duas, né? O que está com recomendação com 7,5% na nossa carteira é o IPCA 2050. 7,5% da carteira é IPCA 2050. Feito todos aqueles disclaimers, né? Cara, se você não tem estômago e tudo mais, fica no de curto prazo, ok. Só que eu coloquei como alternativa um cara que, se você fizer conta também de assimetria, ele também tem assimetria similar, né, que é o Renda Mais 2065. Então, o Renda Mais é um título criado lá pelo Tesouro Direto, só para pessoa física e para o cara carregar até a aposentadoria. O que a galera fez? Não saiu até no Brasil Journal. Galera de mercado, eu conheço amigos que estão de tesouraria, asset e tudo mais, estão utilizando como... Para tradar fechamento de curva. Para você ter ganho com marcação a mercado em um eventual cenário positivo daqui para frente. Quando? Quando ele efetivamente acontecer. Se a gente pensar que o Brasil fique com uma taxa de juro real de 7,5% ao ano, acho que a gente vai ter outros problemas, né? Procurar um outro tipo de trabalho e tudo mais a médio e longo prazo. Então, eventualmente, eu acho que esse título ele vai dar um ganho positivo. Qual que é o ponto aqui? O ponto é que a volatilidade dele é igual à do Bitcoin. É igual, é a mesma. Se você pegar a volatilidade do Bitcoin, 12 meses, é 50%. Se você pegar a do Renda Mais 65, é 49,8%. Então dá pra gente dizer que a volatilidade desse ativo, ela é igual à do Bitcoin. Então sempre tomo muita cautela para falar desse cara. Por quê? Porque, meu amigo, se você não aguenta a volatilidade de ações, de fundos imobiliários, você nem se atreva a encostar nesse ativo aqui. E qual que é o ponto, né? O Bitcoin a gente tem uma volatilidade muito alta, mas você pega nos últimos 12 meses, essa volatilidade dele é para cima. Se olhar o Sharp dele o Sharp, aí tem outra medida de vol, que é o Sortino, né? Que ele meio que tira o que seria a alta, né? Porque ele fala o seguinte, volatilidade o investidor só percebe quando ela é para baixo, né? Então quando é para cima ele não percebe, então ele meio que tira essas oscilações positivas do cálculo. Aí o Sortino do Bitcoin, ele é muito menor que o do Renda Mais. Por quê? Porque o Renda Mais ele tá parado desde que o Tesouro lançou ele. Né? Então ele cai 10%, sobe 15%. Cai 15%, sobe 10%, cai 10%. E isso eu não tô falando em questão de meses. Eu tô falando, às vezes, em questão de 3 dias. Às vezes eu tô falando em questão... eu não duvido que isso vai acontecer de um dia. E se a gente for lembrar do mercado... acho que o que aconteceu no Brasil? De 2016, 2017 para cá, a gente se acostumou com um nível de volatilidade dos DIs menor do que a gente tinha antes, na época da Dilma, nos 2 governos Dilma. Cara, se a gente for lembrar qual que era a volatilidade do DI, do juro de longo prazo naquela época,
era 50, 60, 70 bases em um dia e você não achava nada demais. Ah, não, hoje varia 10, eu já acho muito. Exatamente. Hoje em dia, cara, se você pô 10, 15 bases, 20 bases, a galera fala, o DI tá rasgando. Rasgando o quê, velho? Rasgando naquela época era extremamente normal. Então, se a gente caminha para um cenário e que o DI e os juros de longo prazo voltem a ter uma volatilidade, um cenário tão incerto quanto a gente teve na época da Dilma, cara, essa volatilidade desse renda mais 65, que já é bizarra, ela vai subir. E é aquela vol que machuca, cara. É 15, 20% para baixo numa semana, 10% para cima na outra. Então, assim, é um ativo que eu tenho certeza que não vai funcionar para a grandíssima maioria das pessoas. Ah, mas eu quero me aproveitar da marcação ao mercado. Vai no IPCA 2050, já tem um risco alto, já tem um risco compatível com o Ibovespa, e ok, sabe? Então, mas... É que a galera fala muito do carrego dele, né? Eu lembro que tinha uma conta lá que se você colocasse, acho que era 100 mil reais no vencimento, na tua aposentadoria, que ele foi um título, você ia ter uma baita grana, uma renda... o Tesouro ganha da Bolsa forte, nessa atração de investidores, porque bem ou mal o investidor consegue fazer esse raciocínio. Seguro até o vencimento. Quantas pessoas você conhece que seguram o título? Mas dá um conforto, né? Para a pessoa, na ação, a pessoa não tem nem esse conforto. Então, assim, por isso, dizendo assim, né, por que as pessoas têm mais dificuldade de ir para renda variável do que para um tesouro longo, é porque no tesouro você tem esse conforto, você faz esse raciocínio, vou segurar até o vencimento, e na bolsa você não tem isso, né? Não dá para... Mas eu acho que além desse conforto, o cara fala, qualquer coisa segura até o vencimento, tem o fato de que se você joga uma expectativa média de inflação de taxa, que vai estar lá, e de período, você sabe exatamente quanto você pode perder desse cenário. Então é uma conta relativamente simples, né? Qual que vai ser a inflação? X. Quanto que vai estar a taxa nesse período? Tanto. Quanto tempo passou? 1, 2, 3, 4, 5 anos? Então você consegue fazer a conta de quanto efetivamente vai render essa grana. Num cenário muito bom, muito ruim, desastroso. E nas ações é muito mais complicado de fazer isso. Né? Então tem sentimento de mercado, tem a própria empresa. Tem um micro, né? Além do macro. Então, tem um micro, que aí você envolve outras várias variáveis. Então é muito difícil falar, E o sentimento do mercado, né? Às vezes o cara, andou bem no micro, andou bem no macro, só que sei lá, não entrou fluxo de gringo, o gringo tá saindo, porque agora ele tá indo pros Estados Unidos voltou a ser a bola da vez, tá saindo fluxo de investidor estrangeiro aqui, e a bolsa não deslancha, né? Então, acho que a renda fixa ela traz conforto. Nunca vi. Pouquíssimas pessoas carregam até o vencimento, tá? Até tem um estudo da Ambima que o prazo médio que a galera carrega os títulos públicos na carteira é menor do que 1 ano. Sim. Então vamos lá, né? Na média... Eu conheço um cara, Roberto Mota. Falou, né? Tem um que ele comprou na época da Dilma, também IPCA mais 7, e carregou, tá com ele até hoje. O vídeo dele bombou aí, né? Tem 300 mil, ele falou, eu comprei a 7,5 e carrego até hoje, né? É isso mesmo. Foi. Então, é difícil a galera falar assim, não, qualquer coisa eu carrego até o vencimento. Você não vai carregar, cara. A primeira precisada de dinheiro que você tivesse... E esse é o grande problema. Eu falo, você só vai investir em ação, só deve investir em qualquer ativo de risco se você minimamente tem a previsibilidade de que você não vai precisar dessa grana nos próximos, 5 anos. Sim. Tem muita gente que tem carteira só de ativo de risco, IPCA, ação, fundo imobiliário, ação lá fora, e qualquer probleminha, que o cara não tem nem reserva de emergência. Isso é super comum, isso acontece muito lá, a gente constrói a carteira do investidor, de repente toca o telefone e fala, comprei uma casa, preciso do dinheiro semana que vem. E você perguntou pra ele se ele queria... Na hora de montar a carteira, longo prazo, cara. Eu sempre falo pra galera, eu falo assim, você tem convicção que você não vai precisar desse dinheiro nos próximos 5 anos? O cara fala, tenho. Eu falo, você é casado? Eu falo, sim. Então, é seu primeiro casamento? Não, é o terceiro. Eu falo, meu amigo, quanto tempo durou seu casamento? 2 anos e meio. Eu falo, pera lá, cara. Você chegou no altar e você falou, prometo te amar, respeitar pra sempre, toda a minha vida. Terceira vez que você já fez isso, em menos de 5 anos, você tá falando que você vai segurar esse ativo. Então calma. Né? A galera tem que refletir muito, Então, se você tem uma reserva de emergência robusta, se você tem uma carteira de investimentos robusta, considerável, e se você não tem esses planos, né, já no curto prazo. E aí é um outro ponto também, que a galera não se liga.
sei lá, vou perguntar aqui para vocês, os últimos grandes gastos que vocês fizeram, talvez vocês sim, mas nos últimos 5 anos, eles foram planejados? Os maiores gastos que vocês tiveram nos últimos 5 anos, eles foram planejados 5 anos atrás? Não. Nunca é. Cara, nunca é. Então eu falo pra galera também, eu falo, você não tem nada pra não, Gui, eu não pretendo comprar uma casa, não pretendo comprar um carro nos próximos 10 anos. Eu falo, cara, os planos vão mudar, cara. A maior parte os meus maiores gastos também, que ocorreram nos últimos 5 anos, eu não planejava 5 anos atrás. Então é preciso você ter uma reserva de emergência robusta para investir em ativo de risco. Primeiro construir. Primeiro, cara. É preciso você ter uma carteira de investimentos depois da sua reserva de emergência robusta também. Então eu sou muito dessa linha, sabe? Pô, o cara tem que ter convicção de que ele não vai precisar mexer no dinheiro, porque se ele precisar, é aquilo, é a lei de Murphy, ele vai precisar resgatar em um momento negativo. E o problema é esse cara traumatizar. Ele vai cristalizar uma perda. Cristalizar uma perda e ele vai se traumatizar. É aquele tipo de coisa que a gente escuta de pessoa física, né? Fala, pô, eu sempre perdi dinheiro na bolsa, é cassino, é aposta, não funciona, sempre fui enganado, os caras me recomendaram uma coisa que caiu e tudo mais. Então é esse tipo de coisa que a gente viu. O cara entra numa recomendação que está voltado para médio e longo prazo, precisa resgatar em 6 meses, 1 ano, e a culpa é do mercado, não é dele. Não é que se planejou mal, que investiu mal. O cara envolveu o Deus, o Estado, numa decisão, prometeu e não cumpriu. Exato. Agora que só depende de você. É dos outros. Não, mas isso é muito verdade, porque num cenário onde está tudo estressado, a chance de você perder o emprego da empresa que você trabalha, exatamente. Quebrar qualquer coisa, ela é gigante. Ela, assim, eu não vou dizer que ela é gigante, mas ela aumenta exponencialmente, né? Não, e fora isso... Vai te pegar de calça curta. A gente está falando aqui um ambiente que a gente historicamente teve carreira muito estável, né? Provavelmente a gente está nessa mesa, só que isso não reflete a realidade do brasileiro. O brasileiro, ele é autônomo, ele é informal. Então, quando tem uma crise, esses caras são os primeiros a sofrer. Ver sua renda reduzir ou sendo cortada, né? Então, a pessoa que depende de comissão, ou ela é autônoma, ou ela é informal, cara, quando tem a crise, e normalmente você vai precisar, puxa, preciso recompor a minha renda aqui, que ela caiu, ou ela cessou por completo. Vou resgatar meus investimentos. Você não tem uma reserva de emergência parruda, você cristalizou a perda. Então eu sempre falo, pô, toma cuidado, porque às vezes a realidade que você está inserido ou inserida, né, é essa de ter uma vaga de trabalho ou a sua renda muito dependente desse ciclo econômico. Tanto é que eu falo, pô, se você... Reserva de emergência, a galera sempre fala, entre 6 a 12 meses. Pô, quem pode ter 6 meses? É o cara que tem um emprego muito estável, sei lá, um servidor público, né, concursado, aposentado, alguma coisa nesse sentido, que, pô, beleza, posso ter uma reserva de emergência um pouco menor, porque eu tenho uma estabilidade alta no meu emprego e previsibilidade de renda também alta. Conforme você vai caminhando para menor previsibilidade de renda, né, e menos estabilidade, tu tem que ter 12 meses, cara. Senão... E veja, a gente não está nem falando de investimento, né? Nem de cenário, nem de escolha de ativo. A gente está falando só de uma organização minimamente financeira que é necessária para o cara investir bem, ter bons resultados. Se ele não faz isso primeiro, não adianta ele escolher boas empresas, boas ações, bons títulos, porque ele vai precisar da grana no eventual momento, vai se desorganizar e vai... É batata. E que nesse momento nem é tão ruim assim, né? Tá com uma reserva de emergência de Brasil 24 sempre, meses, vai carregar a 14,75. E no Brasil o CDI sempre pagou bem, tudo bem. Tem alguns momentos que, pode perder no Covid, ali, perder momentaneamente para a inflação. Mas é uma remuneração no Brasil que sempre vai ser boa. Então não é de dizer que nossa, tô perdendo dinheiro porque eu tô com a minha reserva de emergência, né? Exato. Não, pô, reserva de emergência no Brasil é isso. Além disso, ela é extremamente atrativa, coisa que ela não é nesse patamar em nenhum lugar no mundo, cara.